Senhores, antes de começarmos este assunto tão importante, quero que você faça uma coisa simples. Respire fundo. Isso mesmo. Respire. Agora me diga uma coisa. Dentro de você, bem no fundo, quantas vezes, ultimamente, você sentiu que sua energia está diferente? Que seu corpo reage de um jeito que você não consegue explicar? Que algumas coisas que antes eram simples, hoje parecem mais complicadas? Porque é sobre isso que vamos falar. Sobre o seu corpo, sobre sua saúde, sobre algo que milhões de homens por aí ignoram, escondem ou simplesmente fingem que não existe. E eu, Dr. Carlos Eduardo Lima, estou aqui para fazer o que quase ninguém faz. Dizer a verdade sem rodeios, sem frescura e sem linguagem complicada. Só a realidade, do jeito que você precisa ouvir. Hoje, eu quero falar sobre algo que muitos homens fazem, mas poucos entendem. Algo que influencia seu humor, sua energia, seu sono, sua motivação, sua relação, sua próstata e até seu futuro como homem. Estou falando de ejaculação diária, seus efeitos, seus riscos, seus benefícios e, principalmente, como isso funciona de verdade no corpo masculino. Porque existe muita desinformação, homens cheios de dúvida, mitos, conversas enviesadas, vídeos sensacionalistas, opiniões de amigos que não sabem o que estão dizendo. E meu papel aqui é simples: te dar clareza, te dar verdade, te dar ciência. Mas antes disso, deixe eu fazer uma pergunta direta, do tipo que talvez ninguém tenha coragem de fazer. Você sabe exatamente o que acontece no seu corpo quando você ejacula todos os dias? Muitos acham que sabem, mas quase ninguém sabe de verdade. A maioria imagina que é só liberar tensão. Outros acham que faz mal. Outros acham que faz bem. Alguns sentem culpa. Outros exageram. E tem aqueles que nem param para pensar, só seguem o hábito. E sabe de uma coisa? Nenhuma dessas respostas está completa. Nenhuma dessas ideias mostra o que realmente acontece. Então hoje, eu vou fazer algo diferente. Eu vou te conduzir por dentro do seu próprio corpo, como se você pudesse enxergar o funcionamento interno de cada parte envolvida nesse processo. Vamos falar da sua mente, do seu sistema hormonal, da relação entre prazer, energia e motivação, da saúde da próstata, dos efeitos imediatos, dos efeitos acumulados, de como o seu corpo reage, de como sua performance muda, de como sua vitalidade sobe ou cai. E tudo isso explicado com simplicidade, clareza e de um jeito que qualquer homem entende, porque você merece entender. O que acontece no seu corpo quando você ejacula todos os dias? Imagine o seguinte cenário: você está sozinho, ou com alguém, e chega ao orgasmo. Nesse exato momento, acontece uma explosão química dentro de você. Seu corpo libera uma combinação poderosa de substâncias, como dopamina, serotonina, citocido. Cada uma delas muda o seu estado físico e mental de um jeito específico. E é aí que a maioria dos homens se perde, porque pensa que é tudo a mesma coisa. Mas não é. Ponto de exclamação preto ornamental, a dopamina sobe muito e cai muito rápido. A dopamina é um neurotransmissor do desejo, da motivação, da busca, do interesse. Ela sobe antes e durante o orgasmo, e logo depois, despenca. Essa queda brusca é o motivo pelo qual muitos homens sentem preguiça, falta de foco, desânimo momentâneo ou aquela sensação de já era, acabou. Isso não é psicológico, é químico. Ponto de exclamação preto ornamental, a prolactina, por sua vez, sobe depois do orgasmo. Se você já sentiu que depois de ejacular, principalmente sozinho, você perde totalmente o interesse em continuar, a culpa é dela. A prolactina é responsável por diminuir a excitação, reduzir a sensibilidade, causar cansaço, prolongar o período refratário, gerar a sensação de saciedade sexual. E quando isso acontece todos os dias, o corpo começa a se acostumar a esse padrão. Alguns homens sentem isso forte, outros quase não percebem. Depende de muitos fatores: idade, hormônios, estilo de vida, alimentação, saúde emocional.
Mas a verdade é que o cérebro se molda aos hábitos. Assim como a academia fortalece músculos, hábitos fortalecem ou enfraquecem circuitos cerebrais. O efeito na sua energia e motivação. Aqui está uma coisa que quase nenhum homem sabe. Fogo. Seu corpo interpreta cada ejaculação como uma conclusão biológica. Biologicamente falando, para o corpo masculino, ejacular significa cumprir a função reprodutiva. E isso envia um sinal silencioso para o cérebro. Missão cumprida. Você pode descansar agora. Isso não é filosofia. É fisiologia pura. Por isso, muitos homens experimentam queda de energia, queda de foco, queda de ambição, queda de agressividade saudável, queda de impulso, de competição, queda de produtividade. E antes que você pense, então é sempre ruim. Não, não é sempre ruim. A ejaculação diária pode ter efeitos negativos para alguns homens e efeitos neutros ou até levemente positivos para outros. Depende do seu corpo. Depende da forma como você usa seu tempo. Depende de como você lida com a energia antes e depois. Mas existe algo que ninguém pode negar. Asterisco, a ejaculação diária muda sua bioquímica. E mudar sua bioquímica muda seu comportamento, sua disposição, sua mente. Asterisco. O que a ciência diz sobre a próstata. Agora vamos para algo ainda mais importante e mais ignorado. Sua próstata. A próstata é uma glândula fundamental da saúde masculina. Ela produz parte do líquido seminal. Ela participa da ejaculação. Ela precisa ser estimulada. Ela precisa funcionar. E aqui é onde muitos se confundem. Ponto de exclamação preto ornamental. Alguns estudos mostram que ejacular com regularidade protege a próstata. Outros mostram que o excesso pode irritar tecidos e aumentar inflamações. Então, como é que fica? A resposta real é: cada corpo é um corpo, mas existe um padrão geral. Dedo indicador apontando para a direita. Ejaculações regulares, especialmente sem exagero, tendem a reduzir o acúmulo de secreções, reduzindo riscos inflamatórios. Dedo indicador apontando para a direita, mas exagero diário, principalmente por estímulo artificial excessivo, pode gerar irritação, inflamação e desconforto pélvico. A diferença está no equilíbrio, na forma, no hábito, no contexto. E isso é algo que quase nenhum vídeo fala. O impacto na sua vida real. Aqui eu quero te perguntar outra coisa. Uma pergunta simples, mas profunda. Depois de ejacular, você se sente mais forte, ou mais fraco, mais motivado, ou menos motivado, mais concentrado, ou disperso, mais conectado com quem você ama, ou distante? Essas respostas dizem mais sobre você do que qualquer exame. E é por isso que você precisa entender o seu corpo. Não o corpo do seu amigo. Não o corpo das pessoas nos comentários. O seu. Porque quando você entende o que seu corpo faz, sente e responde, você toma decisões conscientes. Não automáticas. Não impulsivas. Não baseadas em culpa ou mito, mas baseadas em clareza. E clareza muda tudo. Como a ejaculação diária afeta sua vida emocional e sua autopercepção. Agora que você já entendeu o impacto químico e físico, vamos entrar em algo ainda mais profundo: a sua mente, suas emoções e sua relação consigo mesmo. Porque muitos homens acham que ejaculação é só uma coisa física. Mas ela não é. Ela mexe com o cérebro. Ela mexe com seus padrões. Ela mexe com sua autoestima. Ela mexe com a maneira como você se coloca no mundo. Vamos começar pela parte que quase ninguém fala. Ejaculação diária pode mudar a forma como você lida com frustração. Sim, você não ouviu errado. Quando você ejacula todo dia, especialmente quando isso vira um mecanismo automático para aliviar estresse, tédio ou ansiedade, você acostuma seu cérebro com um atalho emocional. Em vez de enfrentar a frustração, processar emoções, resolver problemas, o cérebro aprende: estou estressado, vou liberar um alívio rápido. Isso cria um ciclo sutil, silencioso, mas muito poderoso. Com o tempo, alguns homens relatam mais irritação, menos paciência, maior dependência
de estímulo ou dificuldade de lidar com desafios sem buscar alívio, sensação de esgotamento emocional, procrastinação, queda na disciplina. E o mais curioso, eles não fazem ideia da origem. Acham que é falta de motivação. Acham que é vício em celular. Acham que é cansaço do trabalho. Mas muitas vezes, vem da forma como o cérebro está lidando com prazer e alívio. O ciclo do prazer rápido. O corpo masculino tem um mecanismo ancestral. Quando você recebe uma recompensa rápida e intensa, o cérebro registra isso como prioridade. E a ejaculação é uma das recompensas mais intensas que existem biologicamente. Agora imagine isso repetido diariamente, como uma pequena explosão de prazer, seguida de uma queda brusca de dopamina, seguida por um corpo que tenta voltar ao equilíbrio. Este ciclo constante pode deixar alguns homens sem motivação prolongada, menos competitivos, menos ambiciosos, menos presentes, emocionalmente mais distraídos, mais suscetíveis à ansiedade. É como se o corpo entregasse ao cérebro uma falsa sensação de satisfação. Como se dissesse: você já conseguiu muito hoje. Pode parar. Mas você não conseguiu. Você só apertou um botão químico. O efeito no relacionamento consigo mesmo. E aqui eu quero que você seja honesto consigo mesmo, porque isso muda vidas. Depois de ejacular, você se sente orgulhoso, satisfeito, aliviado, arrependido, vazio, cansado, indiferente. Porque existe um detalhe crucial. O efeito emocional não está na ejaculação em si, mas na intenção e no contexto. Quando um homem ejacula, dedo indicador apontando para a direita por prazer compartilhado, com conexão, emoção e intimidade, o efeito é positivo, saudável, fortalecedor. Dedo indicador apontando para a direita por hábito automático, sem consciência, sem intenção, o efeito é neutro ou levemente negativo. Dedo indicador apontando para a direita por fuga emocional, tentando evitar sentimentos ou problemas, o efeito costuma ser negativo a longo prazo. E com isso chegamos a um ponto ainda mais importante. A ejaculação diária pode mexer na sua percepção de masculinidade. Você entende masculinidade como energia, vitalidade, impulso, presença, foco, intensidade, ambição. Tudo isso tem relação direta com seus níveis hormonais e neurológicos. E quando o corpo passa por picos e quedas diariamente, alguns homens relatam mudanças como sentir-se menos masculino, menos dominante, menos no controle, menos confiantes, menos assertivo, sensação de preguiça interna, queda da firmeza mental, dificuldade de iniciar projetos. Não é magia, é bioquímica. E, de novo, isso não acontece com todos os homens, mas muitos sentem, mesmo sem entender a origem. A diferença entre sexo e ejaculação. Este é um ponto que quase ninguém explica claramente. Dedo indicador apontando para a direita, sexo aumenta testosterona. Dedo indicador apontando para a direita, ejaculação diminui testosterona de forma aguda, curto prazo. Isso significa que ter desejo aumenta energia, ter atividade sexual aumenta vitalidade, ter intimidade aumenta hormônios positivos, mas o momento final, a ejaculação, causa um pequeno declínio temporário. Quando isso acontece diariamente, alguns homens sentem menos agressividade saudável, menos competitividade, menos vigor matinal, menos disposição para treinos, menos clareza mental. E antes que você pense, então nunca devo ejacular. Não, isso seria tão errado quanto exagerar. Homens não foram feitos para extremos. Homens foram feitos para equilíbrio. O impacto no trabalho, estudos e foco. Agora vamos para algo totalmente prático. Algo que você sente no dia a dia. Porque sua produtividade não depende só de força de vontade. Ela depende de dopamina. E aqui está a verdade que quase nenhum vídeo revela. Ponto de exclamação preto ornamental. Quando você ejacula todos os dias, você está treinando seu cérebro a buscar prazer rápido e a evitar esforço prolongado. É como se você estivesse programando sua mente para preferir
conforto ao invés de esforço, recompensa imediata ao invés de progresso real, distrações ao invés de tarefas difíceis. E isso afeta seus estudos, sua faculdade, seu trabalho, seus negócios, sua capacidade de aprender, sua paciência, sua disciplina. E sabe o que isso cria? Fogo, um ciclo silencioso de queda de desempenho. Você percebe pequenas mudanças. Começa algo e não termina. Sente preguiça de tarefas simples, perde foco depois de poucos minutos, procrastina sem motivo, sente a mente preguiçosa, perde a fome de crescer. E muitos homens nunca conectam esses sintomas ao hábito diário. Mas o cérebro sabe, o corpo sabe, a bioquímica sabe. Então, qual é o problema? A ejaculação ou o excesso? O problema nunca é o ato em si. O problema é o desequilíbrio. E desequilíbrio cria instabilidade emocional, instabilidade hormonal, instabilidade de energia, instabilidade mental, queda de rendimento, perda de foco. E como urologista, eu não estou aqui para te dizer faça todos os dias ou pare completamente. Estou aqui para te dizer: entenda seu corpo, identifique seu limite, observe seus ciclos, descubra o que te fortalece e o que te enfraquece. E no final desta série, eu vou te mostrar como encontrar exatamente esse equilíbrio. Se você está assistindo isso, você já está um passo à frente. Homens que ignoram o próprio corpo vivem no escuro. Homens que entendem o corpo vivem com clareza. E clareza é poder. Poder para escolher. Poder para decidir. Poder para ser mais forte, por dentro e por fora. E se você chegou até aqui, é porque você quer entender, quer evoluir, quer melhorar. E isso já diz muito sobre você. Sino antes de ir para a parte 3. Se você está gostando dessa explicação clara, direta e sem frescura, então inscreva-se agora no canal Conversa de Homem. Aqui a gente fala de verdade. Sem tabu, sem vergonha, sem drama. Só ciência, saúde masculina e clareza.